Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje um assunto interessante, eu acho que todo mundo tem que topar, conhecer, que é sobre homeopatia na prevenção de tratamento dos sintomas respiratórios e muitos outros problemas também, uma homeopatia como um todo. E eu vou estar aqui com a farmacêutica, professora universitária Cláudia Alves Vieira, que também é amiga da minha esposa, já se conhece desde a infância. Coincidência, tá bom? E ela também trabalha para a farmácia Homeofórmula. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre a homeopatia ou tratamentos, você fique aí que nós vamos bater um papo sobre isso. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa técnica moderna, essa terapia ortomolecular com reposição de oligoelementos via derme, trazendo aí enormes benefícios na sua vida física, emocional e até mesmo espiritual. Se você quiser saber mais, acesse o site que está na sua telinha, santiniortomolecular.com.br, faça uma avaliação. Para quem é da Baixada Santista, porque ele tem a clínica em São Paulo e é de Santos. Para quem é da Baixada Santista, é só ligar no 3232-1909, ok? 3232-1909 e o endereço aqui é Rua Júlio Conceição, 209. Cláudio, obrigado por ter aceito o meu convite aqui para a gente falar desse assunto, porque está começando o inverno, já temos temperaturas negativas. Essa semana aqui já deu em Santa Catarina, numa cidade, Urupema, esqueci o nome da cidade. Deu menos 8 graus, Nossa. menos 8, né? Se chovesse, até nevaria, né? E muitos problemas respiratórios advêm do inverno, do frio, né? A gente está vendo aí que os hospitais já estão lotando, eu vi no jornalismo que os hospitais já estão lotados, os pronto atendimentos, então é aquela correria, porque tem problema, gente com asma, com um monte de problema, bronquite e etc, né? E a homeopatia a gente sabe que é um excelente tratamento, mas eu quero começar com uma pergunta, Cláudia, primeira, para a gente começar o nosso bate-papo. Muita gente acha ainda, vou colocar um ainda, que a homeopatia é um mero placebo. Ou então quem não acha que é placebo, fala, mas demora muito para trazer resultados. Deixa a palavra para você explicar. Obrigado aí pela presença. Obrigada eu pelo convite, né? Te agradeço. E vamos falar assim da homeopatia. Realmente, esses são alguns paradigmas que a homeopatia tem, né? As pessoas ainda mencionam que a homeopatia é placebo ou que a homeopatia demora para agir. E, na verdade, não é nada disso, né? A gente já tem essa terapia há mais de 200 anos. Tem vários estudos, né, clínicos, observacionais também, sobre a terapia homeopática, e tanto em animais como em plantas, e a gente vê a efetividade da resposta, né, do tratamento, ou seja, aí a gente consegue ver que isso não é placebo. Já visto que ela está crescendo, né? Sim, sim. Está crescendo. Sempre, né, durante toda a história da homeopatia, a gente sempre teve altos e baixos aí, né, dessa terapia. Mas hoje a gente já tem ela dentro, né, da própria, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina, dentro da própria rede pública, né, dentro das políticas, práticas integrativas e complementares. Então, ela já está bem difundida. É que, infelizmente, ainda não são todas as pessoas, né, que têm acesso ao tratamento homeopático, né? Mas a gente sabe que hoje a gente já tem ela dentro da rede pública, né? Em Santos a gente tem dentro da rede pública. E em algumas outras cidades a gente tem ela na porta, né? Ou seja, na atenção primária. Aqui ainda é na atenção secundária, então o paciente precisa ser encaminhado para o médico homeopata. Entendi. E às vezes a pessoa nem sabe que existe esse encaminhamento ou que pode ter esse encaminhamento. Tem um médico homeopata que eu gosto muito, o Dr. José Nilson Nunes Freire, né? Dr. José Nilson foi meu médico também há muito tempo. Tô sentindo falta dele aqui no Fronteiras, já veio várias vezes aqui o Dr. José Nilson. Cláudia, assim, qual o benefício ou a vantagem que tem da homeopatia em relação à alopatia? Qual a vantagem que você enxerga? Eu enxergo assim, eu acho que
tem espaço sempre para todas as Sim, terapias, claro. e a alopatia a gente não pode, Mas tudo né, tem deixar. prós e contras na Sim, vida, né? A homeopatia, o que eu mais acho interessante é que você pode utilizar ela para muitos casos, né? E ela não tem os efeitos colaterais que você tem com Na o alopatia, medicamento né? alopático. A alopatia é aquela história, né? Você toma pro estômago, ataca o fígado. Você toma pro fígado, ataca a cabeça, dá dor de cabeça. Né? Porque é uma droga, né? É. Então, o fármaco é uma droga. Então, ele tem um efeito terapêutico, né? Farmacológico, mas, às vezes, assim, dependendo do organismo, da quantidade, da dosagem, né? De como a pessoa, né, vai tomar aquele medicamento. Então, às vezes, a falta de um controle, né? Porque as pessoas tomam por conta própria. Isso vai trazer algumas coisas ao longo do tempo. E, às vezes, nem ao longo do tempo. Às vezes, logo imediato, como um efeito colateral. Certo. Ou então, uma interação medicamentosa de um fármaco com o outro. E na homeopatia a gente não tem isso, porque nós trabalhamos assim, na homeopatia com energia. Né? Então, aquele medicamento ele é uma substância que tem uma informação energética que, quando você toma, ela vai interagir com a sua energia vital. Então, essa energia é obtida a partir da natureza? Como que ela é obtida? Então, a homeopatia, a gente tem medicamentos de origem animal, vegetal, mineral, de todos os reinos da natureza. E até sintetizados, ou seja, né? O Hahnemann, que foi quem criou a homeopatia, ele fez algumas preparações que a gente chama de preparações exclusivamente homeopáticas, né? De algumas misturas. E aí você tem dessa procedência e na verdade, é o que aquele medicamento, né? Quando foi preparado, por isso que a gente brinca, né? De doses homeopáticas, porque são infinitesimais, são doses ultra diluídas. Você vai trazer, na verdade, trabalhar os sintomas que aquele medicamento provocou numa pessoa sadia. Então, a homeopatia, ela é assim, tem um medicamento que é feito de uma planta, ele foi testado num indivíduo sadio, e aí esse indivíduo apresentou um conjunto de sintomas, esses sintomas são catalogados, que a gente chama de patogenesia, e quando você tem algum sintoma que é semelhante a esse medicamento, você vai usar a homeopatia que é essa homeopatia que tem esse sintoma semelhante. Entendi. Então, ela trabalha de acordo com a lei dos semelhantes. Semelhante, cura semelhante. Bacana. Eu pelo menos já ouvi muita gente falar, Cláudia, de pessoas, por exemplo, que curaram bronquite, aquelas bronquite crônica, só usando a homeopatia ao longo do tempo. Sim. Né? Então, para as doenças respiratórias, né, alérgicas, a homeopatia... Principalmente nesse período agora, sim, né? Sim, agora, né? Que agora, na verdade, já onde começou, ataca, né? Onde ataca agora mesmo, começa né? a atacar, né? Então, ou as crises crianças, principalmente, crianças, né? porque a mudança de temperatura, o próprio ácaro, o fungo, né? É assim que a gente está, né, num ambiente que ficou muito tempo guardado, aquela roupa, então assim, você acaba tendo processos alérgicos. Então, a homeopatia atua muito nessa parte de alergia, parte respiratória, e principalmente se as crianças começam a utilizar ela logo cedo, né, você tem uma resposta muito rápida, né, porque... É recomendável de criança já, então? Sim, na verdade não tem idade, a homeopatia é para qualquer idade, mas eu digo, eu sempre explico assim, né, para os meus alunos eu falo, quando a gente é criança, né, a gente tem uma sensibilidade, o organismo está mais livre, mais até de medicamentos, de fármacos, de substâncias químicas. Então, assim, a gente tem uma sensibilidade mais apurada. Então, responde de uma forma mais rápida. Certo. Não quer dizer que o adulto não tenha, mas isso pode ter diferença, porque às vezes a pessoa fala assim, mas quanto tempo eu vou ficar boa? Não sei, né? Porque depende de cada organismo. Né? A homeopatia é para um conjunto de sintomas e quem está tomando também é importante, porque a gente trata, na verdade, o doente e não a doença. E aí, na verdade, a gente pensa não só nos sintomas circunstanciais, locais, a gente vai pensar em sintoma físico, sintoma mental, sintoma emocional, porque as emoções, né, elas também elas mexem na nossa imunidade, né? Falando em emoção, então deixa eu pegar o ponto da ansiedade, que eu já falei, isso foi no último programa que eu falei que o grande mal do século está sendo a ansiedade. Sim. Você pode utilizar a homeopatia também para a ansiedade? Pode. Pode e deve? Pode e deve. A gente também, que a gente fala o seguinte, assim, então eu vou caracterizar essa ansiedade, porque assim, a minha ansiedade pode ser diferente da sua. Então, de repente, eu tenho ansiedade por coisas que eu não sei identificar.
né? Eu sou ansioso de qualquer forma. Então, eu tenho um tipo de sintoma, eu tenho uma medicação para isso. Eu tenho ansiedade e fico... tenho medo de morrer, tenho medo disso. Então, assim, você já tem um outro sintoma que aí identifica um outro medicamento. Então, a gente tem que sempre pensar na particularidade de cada pessoa. Então, dá para tratar? Dá. Mas, assim, quando você vai num médico homeopata ou se a gente vai fazer uma orientação farmacêutica na farmácia, a gente sempre pergunta, né, dentro da nossa, né, possibilidade, o que a gente pode ajudar, assim, as informações, as características. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô... Porque não é o mesmo remédio para a pessoa, né? Não é você pega a doença, não é o mesmo remédio para a mesma doença para outra pessoa. Não depende do que é, né? Depende. Claro que o medicamento tem um conjunto de sintomas. Então, por exemplo, a beladona, que todo mundo conhece, deve conhecer a beladona. Sim. A beladona, quais são as características dela? Então, os sintomas dor, inchaço, edema, latejamento, quente. Então, assim, você pode pensar numa dor de garganta, numa dor de cabeça, num ovário policístico, numa dor de estômago. Então, assim, a gente vai caracterizar a dor, o sintoma como é que aparece essa dor, como que ela, se ela piora de um jeito, se ela melhora do outro jeito. Porque a ansiedade ela pode atacar de formas diferentes também na pessoa, né? Pode, por exemplo, gerar uma hipertensão. Sim, às vezes a pessoa é tão ansiosa que ela gera uma compulsão alimentar, pode ficar tensa e aumentar a pressão, pode aumentar também o colesterol, por conta de, né, uma pessoa ser muito agitada. Então, assim, você altera o seu metabolismo por conta das questões emocionais. Então ficou né? claro uma coisa, dentro da homeopatia, não adianta você vir com o problema, você tem que fazer uma anamnese um pouco mais detalhada para conhecer as características daquele problema e aí você consegue adaptar a melhor homeopatia para aquela pessoa. Isso, A gente, em geral, pode pegar assim, então, beladona é para dor de cabeça? Tá, serve para dor de cabeça. Tem um geral. Tem um geral. Tá. Mas assim, mas a minha dor de cabeça, ela é assim, parece que tem alguma coisa pulsando na minha cabeça. Aí, beladona. Mas assim, a minha dor de cabeça parece que tem uma coisa cortando a minha cabeça. É outro tipo de medicamento, entendeu? Então assim, o sintoma de dor ou qualquer que seja a patologia é que vai identificar a escolha do medicamento. Porque a dor de cabeça também ela pode ser oriunda de órgãos diferentes do corpo, sim, né? Estômago, fígado principalmente, né? Assim, o estresse, né? Estresse, oftalmo, né? Da parte de oftalmo, ótica, né? né? Ótica, então assim, ou seja, tem N motivos. Então, na verdade, a gente precisa tentar identificar, né? Não é uma receita de bolo. Entendi. A gente precisa sempre pensar na individualização. Por isso não adianta a pessoa chegar lá e falar assim, olha, eu tenho isso, né? Tem que ter uma conversa com uma farmacêutica ou com um médico homeopata, né? Isso. Você faz parte do corpo da Homeofórmula, lá da Simone, né? Quantas farmacêuticas tem hoje lá, você sabe? 5, nós somos em 5. 5 com você? Isso, comigo, Simone. E contando com a Simone? Então, são vocês duas e mais 3? Somos nós 4 pessoas, né? E mais a Simone 5. Mas a Simone 5, 5, Não, por isso que eu falei, você, Simone, mais 3. Desculpa, é certo. Perdão. Pô, eu não sou tão ruim de matemática assim, Cláudia. Não, ainda mais você, Estou aprendendo ainda. Tá certo. Mas, assim, é importante quando a pessoa procura a Homeofórmula, por exemplo, que é uma farmácia especialista em homeopatia, né? E outras coisas também, né? A pessoa conversar com a farmacêutica, claro. Não é simplesmente chegar lá. Alguns a não ser que a pessoa já sabe direitinho o que tem, claro, né? Alguns às vezes já estão acostumados, já tomam, eu tomo esse aqui quando eu estou com gripe, com coriza, com tosse, né? Mas, assim, normalmente a gente sempre dá uma orientação, né? Lá a gente está sempre lá durante o período integral, tem mais de uma farmacêutica na farmácia. É que nem eu quando vou, já sei o que eu vou comprar, luteína e zeaxantina, que é para os olhos, para a retina. Né? Então, mas aí as pessoas, elas sempre pedem uma orientação. E eu acho que para a homeopatia, para a gente, né, tentar ter uma resposta, porque por isso que talvez as pessoas às vezes falam, a homeopatia não funciona, então não acredito, porque precisa identificar certinho os sintomas, para que o medicamento realmente tenha uma efetividade.
para ele ter essa resposta satisfatória, né? Que a gente fala. Eu lembro que eu passei na Homeoforma um dia desse aí, tava lotado lá, tava cheio de gente. Graças acho que a até Deus, para é isso. sempre cheio. Não, sempre cheio. Acho que até para conversar com as farmacêuticas Sim. e ter uma orientação, né? Porque não adianta a pessoa chegar lá e falar, vê isso aí, né? Não é assim. Essa é a diferença. Eu acho que assim, esse carinho que tem, né? O atendimento, né? A gente tem, né, assim, essa particularidade assim, que a gente está ali realmente para auxiliar o nosso cliente, né, para que ele possa ter realmente uma resposta satisfatória, né, porque hoje em dia as pessoas às vezes querem tomar por conta própria e aí você nem sempre tem o mesmo efeito e nem sempre aquilo que é bom para um pode ser bom para o outro, né, então a gente tem que pensar, né, e nessas coisas. E nesse tempo agora, com o inverno, aparece muita coisa, né? De gripe, resfriado, tosse, né? A gente tem que trabalhar tanto na prevenção como no tratamento. E quando a pessoa passa dos 40 anos, 50 anos... Que fica mais jovem assim que nem a gente. Fica mais jovem que nem nós. Nem nós, assim. Então, o que é? A homeopatia tem algo mais para quem tem mais idade? Tem alguma recomendação? Não, ela, que nem eu falei, ela é boa para qualquer idade, né? Mas para após os 40, que a gente tem o quê? Uma alteração hormonal, uma alteração metabólica também, né? Uma baixa da imunidade. Então, a gente tem que pensar em várias possibilidades, né? Então, a homeopatia, ela pode ajudar muito, né? Para insônia, para melhorar. Vamos falar dos problemas mais típicos. Acho que é importante até para os telespectadores, né? Para saber o que eu vou procurar, por exemplo, na homeopatia. Então, para insônia é muito bom. Para insônia, eu tenho vários medicamentos, mas é aquilo que eu falei. Por exemplo, a minha insônia é aquela assim, eu durmo... Também depende da insônia? Porque assim, porque é pelo sintoma. Então, assim, vamos supor, a minha insônia é assim... Eu deito a cabeça no travesseiro e fico pensando em tudo que eu fiz ou tudo que eu tenho que fazer amanhã. Remoendo. É um medicamento, cófia cruda, por exemplo. Que interessante. Aí se eu tenho a insônia porque eu passei por um estresse ou então eu tive algum problema emocional, motivo claro. Eu perdi alguém, estou magoada, Inasemara, já é outro medicamento. Aí, mas a minha insônia é assim, eu durmo quando chega 3, 4 horas da manhã eu acordo. Esse sou eu. Já é outro medicamento. Então, aí tem a Passiflora. Passiflora? Passiflora, na verdade, ela serve para uma insônia geral. Tá. Mas, assim, a gente trabalha muito com a cófia cruda, a ignácia, se for problemas emocionais, né, que são os medicamentos que mais atuam aí nessa parte de insônia. Pode trabalhar tomar. com a Vou passar lá cruda. então. Pode passar. Vou passar lá e vou te cobrar se eu não dormir. Se eu acordar às 3 horas da manhã... A gente também pode associar, né? Então, a gente às vezes associa algumas homeopatias no mesmo frasquinho para que eu possa combinar os sintomas, né? Porque às vezes eu tenho isso, mais isso, e às vezes um único medicamento não tem toda essa... Você sabe que uma vez eu entrevistei aqui a Neide Margonari, que você deve conhecer, né? Que ela faz o Saint Germain, né? As florais de Saint Germain. Saint Germain, floral de Saint Germain. E ela terminou o programa, eu falei, eu tô com dificuldade para dormir. Ela falou, toma esse aqui. Acho que era essencial, alguma coisa assim chamava. Não é o bom sono ou emergencial? Emergencial. Toma o emergencial. Ela falou, pinga 4 gotinhas num meio copo d'água e toma que você vai dormir. Eu pensei comigo, imagina que 4 gotinhas isso aqui vai fazer eu dormir. Eu pinguei. Eu simplesmente desmaiei. Falei, não foi coincidência, que hoje eu estou cansado de muito tempo. No dia seguinte eu pinguei 4 gotinhas. Desmaiou. Desmaiei. No terceiro dia eu falei, não vou pingar mais isso aqui não, porque eu não estou com dificuldade até de acordar. Mas o que ela põe nesse negócio aqui? E é natural, né? É vibração, né? Só que eu vou continuar no próximo bloco, tá bom? Vou continuar no próximo bloco, a gente vai continuar aqui apertando a Cláudia aqui para dar umas dicas boas como ela deu no primeiro bloco. A gente volta já rapidinho. Estamos de volta hoje conversando com a Cláudia Alves Vieira, ela que é professora universitária na área de farmácia também, farmacêutica. E o tema é sobre homeopatia de forma geral, tá bom? Pra gente bater um papo sobre homeopatia. Bom, deixa eu dar um recadinho antes de voltar aqui ao bate-papo. Dos mesmos realizadores do espetáculo Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade, chega a Santos a peça O Livro dos Espíritos, que é o mais famoso livro do Allan Kardec, né? Mas é uma peça, O Livro dos Espíritos. O espetáculo é uma encenação envolvente e delicada, que convida você, o público em geral, à reflexão sobre a vida, o amor
e a eternidade. O Livro dos Espíritas, da literatura para os palcos. Única apresentação em Santos, no dia 11 de julho, que é uma sexta-feira, no Teatro Municipal de Santos. A venda dos ingressos, compra pela internet, que é mais fácil, né, gente? Não precisa mais se deslocar. Entra na internet, é só escrever o que está na telinha aí, ó. Bilheteria Express, tá? Express termina com 2 S's. bilheteriaexpress.com.br. Vamos voltar ao nosso papinho, Cláudia? Vamos. Vamos lá. Você falou que é para qualquer idade, né? Não tem, Sim. quanto a isso, não tem problema, né? Não. Existe algum tipo, já teve alguma pesquisa, alguma contraindicação, sei lá, para gestante, para qualquer coisa assim, nada? Não, não tem contraindicação para nenhuma pessoa. A gente pode trabalhar com criança, com animal, com planta, não tem nenhuma Deixa eu pegar um problema, então, feminino, por exemplo, a menopausa, que é um Sim. problema das mulheres, né? O calor, a perda da libido, uma série de problemas, né? Dentro da homeopatia, tem algum produto voltado para isso? Temos, sim. Então, a gente vai tratar, que nem eu te falei, os sintomas da menopausa. Então, cada mulher... a menopausa... também varia isso? Não, porque a mulher tem... Assim, a menopausa tem um conjunto de sintomas aí que vai, né? Tá. Desde o libido, os calores, porque tem a perda hormonal, né? A alteração de humor. Então, tudo por conta da perda hormonal, né? Então, assim, claro que a homeopatia pode ajudar. Não, assim, mas eu preciso fazer reposição hormonal, ou eu faço reposição hormonal, eu posso usar? Pode. Né? Não tem problema usar conjunto, né? Ela vai ser uma coisa que vai te... Um aliado. Um aliado que vai melhorar aí a tua resposta também. Então, ela pode trabalhar o libido. Por exemplo, Sépia é um medicamento para mulher esgotada, estressada, com falta de libido. Laquesis é um medicamento para que você tire aqueles calores, né? Isso tem na forma oral, comprimido? A homeopatia ela é sempre líquida ou sólida, sólida, são os glóbulos, né? Que são as bolinhas que eles chamam, ou os comprimidos. Né? A diferença do comprimido para o glóbulo é que o glóbulo tem açúcar e o comprimido não tem. Então, né, no caso de uma pessoa que não possa usar o açúcar... Tem diabetes, alguma coisa assim? Aí a gente opta pelas gotas ou pelos comprimidos. Mas a gente sempre é nessas formas farmacêuticas, né? Líquidas ou glóbulos e comprimidos, sólidas ou líquidas. E aí você pode tomar de acordo com a necessidade. Então, você pode fazer também uma formulação onde pega o calor, pega a alteração de humor, pega a insônia, porque, né, na menopausa a gente, né, vai ter insônia, né, a mulher vai ter falta de libido, vai ter os calores, vai ter a dificuldade de emagrecer, então assim, né, a gordura na região abdominal, então assim... Quadril, né? As dores articulares, então assim, N coisas. Então a gente pode sim usar a homeopatia também para ajudar a trabalhar esses sintomas da menopausa e ajudar a mulher com menopausa. Com certeza, com certeza. Com certeza. Com certeza. Você já foi usuária, não? Não, eu já estou na menopausa, né? Mas eu uso sempre a homeopatia para muitas coisas. Né? Não, quando eu falei, não é usuária para menopausa, usuária da homeopatia em geral. Em geral, mas assim, eu uso para tudo que eu preciso, necessidade, assim, eu tomo homeopatia. Eu procuro não tomar a medicação alopática. Você é fácil, você tem um conhecimento, né, Cláudia? Você já vai direto, né? Mas às vezes, mesmo assim, eu tenho a minha médica homeopata, né, que eu amo de paixão, então assim, doutora Marcela, e aí eu vou nela, porque assim, sempre, por mais que a gente tenha conhecimento, né, uma coisa é a gente tratar a gente, outra coisa é a gente tratar outra pessoa. Claro. Então, assim, a gente, é importante na homeopatia a gente saber falar, explicar esses sintomas, como que eu estou me sentindo, né? Até para o médico homeopata realmente acertar a prescrição. Tá. Então, quando às vezes me perguntam assim, mas você conhece algum médico homeopata bom? Eu falo, o médico é muito particular. Você tem que ter uma empatia com ele, porque você precisa estar à vontade para falar da sua vida. Então, assim, falar do como você é. E o fator emocional, o fator psicológico, ele é muito importante também, porque vai te dar a característica do perfil que você tem, né? De pessoa, né? De até caráter, de emoção. Porque assim ele identifica o que a gente chama do remédio de fundo, o medicamento que combina com o maior número de sintomas daquela pessoa para reequilibrar o organismo dela. Entendi.
Bom, então, pelo que eu estou entendendo, não adianta a pessoa vir apenas com o sintoma, mas tem um monte de características. Não, ela pode vir com sintoma. Não, sim, mas ela tem que explicar as características para ela... poder você usar o produto melhor, né? Mas uma coisa que vocês fazem na Homeofórmula, até você sempre me passa as dicas para eu fazer toda semana. Vocês fazem uma manipulação de vários elementos para tornar a coisa mais ativa, mais contundente, digamos assim, né? Isso. Então, a gente trabalha com homeopatia, com a fitoterapia, com os suplementos, né? Digo, né, sem a prescrição médica. Mas vocês fazem uma mistura para deixar a coisa mais forte, né? Fortalecida, né? Na verdade, a gente faz algumas associações. Manipulações. Que vão fazer uma sinergia, de repente, de um ativo com o outro. E vai potencializar o que eu quero tratar. Então, se é uma fadiga, se é um estresse, se é uma insônia, se é uma falta de libido. Então, a gente associa, às vezes, tanto na homeopatia, como na suplementação, na manipulação, algumas substâncias que vão, entre elas, ajudar a ter uma melhor performance, vamos dizer assim. Entendi. Tá? Eu estava conversando até com você em off, mas deixa eu jogar aqui para dentro do programa, que eu, por exemplo, eu gosto muito de tomar o própolis verde. Né? Eu sou fã do própolis verde. Apesar de eu ser de exatas, eu gosto muito de ver os canais do YouTube de médicos explicando, farmacêuticos, tem os canais específicos da área de saúde, e eu vejo quase todos eles falando bem do Q10, né, da coenzima Q10. Da proteína Q10, que é, né, dos milagres da proteína Q10, né, e também do própolis, principalmente o verde, que tem muitos embasamentos científicos. Dos três, do vermelho, do marrom e do verde, o que mais tem pesquisa científica é o verde, comprovadamente. Sim. Né? E eu passei a tomar. E eu, por exemplo, não tomo vacina da gripe, porque cada vez que eu tomo vacina da gripe, eu passo mal pra caramba, né? Eu não sei o que acontece, eu tomo vacina da gripe, eu passo mal, muito mal. Deixei de tomar e estou tomando própolis verde. Parece que a minha imunidade fortaleceu. Eu não pego mais nada, faz tempo que eu não pego nada. Né? Tem até medo de falar, porque quando a gente fala mesmo... Não né? fala. Não, mas o própolis realmente, ele é um fitoterápico que a gente trabalha há muito tempo já e tem vários estudos. Vocês têm o verde lá na Homeofórmula? Temos o própolis verde, o vermelho, todos eles em várias concentrações. A gente tem ele em spray, puro, no extrato. Então, assim, o que vai mudar é a procedência, né? A concentração desse própolis na solução ali, né? Se tem álcool, se não tem álcool, mas efetivamente todos funcionam muito bem, né? Quanto maior a concentração, maior potência você tem da ação farmacológica, como anti-inflamatório, antioxidante, né? Então, você vai ter uma efetividade boa. E realmente, você pode estar usando ele todo dia, eternamente, porque você vai ter um shot da imunidade, né? Pode associar com gengibre, com outros fitoterápicos também, que você vai melhorar a sua imunidade, sim. E aí criança, adulto, qualquer um pode tomar. Chazinho também, os chazinhos, né? Chazinhos, Chazinho. Sempre que eu até estava te falando aí que eu tinha muito problema de refluxo e a Simone da Homeofórmula me deu a dica, ó, faz um chazinho de espinheira santa, que é um santo remédio, e olha, é incrível, é incrível. Então assim, eu acho que assim, a fitoterapia já realmente tem também uma boa efetividade, né, em vários tratamentos, e a gente pode usar na forma de chá, na forma de cápsula, né, associado ou não, né, ou sozinho, e tem muitas plantas que já estão dentro da... Estudos profundos, né? Que já está ali liberado pela Anvisa realmente como uma prescrição mesmo para tratamento e prevenção também. Mas tem muitos medicamentos que ainda não foram estudados, mas que vocês percebem que tem resultado na prática? Tem muitos medicamentos que às vezes tem poucos estudos, mas que a gente vê que funciona. Que funciona, que a gente vê às vezes que a gente fala ver porque assim, a demanda nos traz, né, que a pessoa usa e fala, olha, eu melhorei, né, o médico na experiência clínica dele falou, olha, eu estou prescrevendo isso e está dando muito certo, né, então assim, tem, e é claro que às vezes a gente não tem a quantidade de estudos, dependendo da substância,
né, muito grande, mas a gente tem realmente essa efetividade clínica, né, essa efetividade do dia a dia, que vendo que as pessoas realmente usam. São as evidências, né? Evidências, São evidências, que com o tempo isso vai se transformando, mas assim, às vezes... mais estudos, Em mais né? estudos, que vai, às vezes demora um pouco mais. É como a homeopatia, né? Há muito tempo atrás, a gente tinha poucos estudos, hoje a gente já tem uma quantidade de estudos bem grande, mas ainda faltam muitas coisas a gente fazer em comparação à medicina alopática. Dá muitas dissertações de mestrado e muitas teses de Sim, doutorado, com né? certeza. Porque essa área da saúde, ela vai embora, né? Ela é infinita, né? Infinita, E é que eu vejo, umas vezes, que me deixa perturbado um pouquinho, acho que muita gente também, Cláudia, que às vezes estoura assim na televisão, tal produto descobriu que faz mal para a saúde. Daqui a pouco, esse mesmo produto ou um alimento... agora faz bem para a saúde, aí faz mal para a saúde, faz bem para a saúde. Eles falam, mas que estudo é esse que uma hora faz bem, outra hora faz mal? Aí você fica meio assim, impactado, né? E aí, o que eu faço? Porque às vezes, assim, por exemplo, se é um estudo de uma droga nova, né, até porque a droga, quando ela entra, né, no mercado farmacêutico, ela já tem vários estudos até para ela poder ser liberada. Mas às vezes, assim, a gente só vai ver alguma contraindicação ao longo do tempo, ao longo dos anos, quando muita gente tomar. Longo prazo, né? Porque aí você vai tendo essas respostas, e é o que a gente fala, né? O organismo de cada um é diferente e às vezes, né, foi estudado. Você tem que ter uma amostragem muito grande para poder ter uma certeza. Isso, né? Então, e é de praxe quem faz, né, estudo científico, pesquisa clínica, sempre, né, falar que, achei isso, meu resultado foi isso, porém, mais estudos precisam ser analisados para que se comprove e tal, né? Porque a gente não pode dizer assim que a gente fez aquele estudo e que aquilo é aquilo e pronto, né? Porque isso pode mudar a qualquer momento. O que a gente tem muitas vezes é assim, você pega uma bula e tem lá, olha, tantos por cento das pessoas que utilizam esse produto tem cefaleia, tantos por cento tem problemas no fígado, tantas pessoas vão ter, e aí vem, né? Isso. Quer dizer, por estudo você sabe uma porcentagem. Que pode acontecer, né? Então são, às vezes, casos mais comuns, casos raros, e às vezes você é aquele caso raro, né? Entendeu? Então a gente não consegue identificar, porque o ser humano é único, né? Então é isso que eu gosto da homeopatia, é isso que eu gosto da medicina integrativa. A sua área é fantástica, é linda a sua área, porque, não tem fim, né? Não tem, porque assim você pode estar estudando a vida inteira. Você olha a pessoa como um todo, né? Então assim, ela não é partes. Ela é uma coisa complexa, né? Ela é um corpo físico, ela é uma mente, ela é uma emoção. Então, isso tudo faz uma alteração. Então, se você tiver... Então, a gente sempre fala que a parte emocional, ela influencia, assim, né? No teu jeito, no físico, no seu até, físico. Né? Na parte biológica, né? A emoção que você vai trazer para você, para o teu organismo, ela vai identificar alguma coisa, ela vai se tornar alguma coisa. Então, na homeopatia, a gente fala assim que quando a gente começa a ter um desequilíbrio da nossa energia vital, a gente começa a ter um desequilíbrio na parte emocional, mental, emocional, para depois se tornar físico. Então, quando você fica com aquele estímulo que está gerando aquele desconforto, aquele mal-estar, isso, em algum momento, o organismo ele precisa extravasar. E aí ele cria alguma válvula de escape que para você pode ser a gastrite, para o outro pode ser a enxaqueca, para o outro pode ser a amidalite. Varia de pessoa para pessoa, porque né? aí cada um vai ter um ponto fraco, vamos dizer assim. E o resultado também, né? Porque às vezes pode ser muito mais contundente numa pessoa e bem menos na outra, né? Sim, porque às vezes você tem uma resposta, o seu organismo responde melhor, né? E aquilo que eu falei, assim, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o hormônio, vai perdendo a imunidade, a gente vai perdendo, né? Vai perdendo. Só perde, né? Só perde, né? Mas a gente ganha experiência. Ganha experiência, mas... Não, mas a gente perde. Por isso que a gente precisa, né? Então, talvez trabalhar essa parte aí do estilo de vida, de o que você, né, vai fazer na sua saúde. Então, vou deixar uma pergunta para o próximo bloco para você, assim, a gente que só perde depois dos 40 principalmente, né? Perde um monte de coisa, né? O Q10 realmente revoluciona? Fica para o próximo bloco, tá bom? Q10 é a grande propaganda dos médicos, pelo que eu ouço.
grosso, tá? Não propaganda no típico comercial, propaganda dos benefícios do produto. Mas eu quero ver a experiência da minha farmacêutica aqui, a Cláudia Alves. Tá. Vou fazer o seguinte, hora da agenda do Fronteiras da Ciência. Eu vou pedir para o Léo colocar na telinha e eu vou começar então com José Carlos Palermo, terapeuta holístico, que hoje anuncia a terapia anti-magia. Transforme sua realidade. Experimente a poderosa terapia anti-magia numa abordagem holística revolucionária que mescla metafísica e ocultismo para agir diretamente no subconsciente. A sua eficácia se concentra na raiz das desordens emocionais e espirituais que se manifestam no corpo físico. Essa terapia é acessível a todos, independentemente de crença, idade ou status social. Por meio dela, removemos implantes, sanamos obsessões e eliminamos influências de magia negra e feitiçaria. Olha, para agendar com o Palermo é só mandar no WhatsApp a mensagem no 13 991160195. Vou repetir, 13 991160195. Vamos falar agora aqui da farmácia Homeofórmula, da minha convidada que está aqui comigo hoje, a Cláudia, que anuncia o Venolim. Você sofre com pernas inchadas, sensação de peso, cansaço ou aqueles vasinhos incômodos que tanto incomodam no dia a dia? Venolim é um fitoativo 100% natural e de alta performance que oferece alívio real para sintomas como inchaço, cãibras, dores nas pernas e até coceiras. Podemos falar disso aqui também, hein, Cláudia? Reduz aspectos dos vasinhos, sensações de peso e cansaço, inchaço e coceira. Disponível em cápsula, gomas, chocolate, comprimido, ponto de interrogação, chocolate, eu quero saber sobre isso aí, gostei. Comprimidos e até suspensão oral. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula, uma delas está aqui comigo, que fica no Gonzaga, na Rua Bahia 194. Anote aí, ó, Gonzaga, Bahia 194. E tem também Empório na Rua Tolentino Filgueiras 147. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil Regional Santos. Você está em busca de mais prosperidade, equilíbrio e felicidade? A Seitonoye Regional Santos convida você para o ciclo de estudos da prosperidade, que acontecerá de julho a novembro no Parque Balneário Hotel. É um só encontro por mês, tá bom? De julho a novembro, um por mês. Serão momentos de conexão com ensinamentos que vão transformar vidas e aproximar da verdadeira riqueza mental e espiritual. Participe deste momento de luz e evolução. Mais informações na própria Regional de Santos, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou com o Edgar no WhatsApp. Anote ou bate foto. 13 99 758 1567. E a gente volta já com a Cláudia Alves, é rapidinho, não sai daí. Estamos no nosso terceiro e último bate-papo, bloco terceiro com a Cláudia Alves Vieira, falando sobre homeopatia de forma geral, tá bom? E esse bloco é um oferecimento da loja Mago Merlin, que possui, você sabe, a maior e melhor variedade de todos os tipos de velas, tamanho, cor e etc. Incensos e incensários, dos mais simples até os mais sofisticados. Pedras brutas e roladas, essências, ervas e banhos para todos os tipos, perfumes atrativos, porta-velas, imagens católicas de Umbanda e também africanas, geral, tá? Qualidade e melhor preço somente na loja Mago Merlin, no coração do Gonzaga, na Rua Pereira Barreto, número 12. Na verdade é pertinho da Homeofórmula também, tá? Bem pertinho da Homeofórmula. Mas a loja Mago Merlin fica na Rua Pereira Barreto, 12, Gonzaga. Cláudia, eu vou aproveitar e deixar aqui, vou pedir para o Léo colocar aqui embaixo também o contato já da Homeofórmula, no começo do bloco e no final do bloco. Então, se você tem algum problema, quer conhecer um pouquinho mais sobre homeopatia, os produtos, todos que vendem na Homeofórmula, conversar com uma das farmacêuticas, você viu que não é só chegar e pedir o produto, né? É bom fazer uma anamnese, né? Conhecer um pouquinho mais a pessoa. As farmacêuticas lá estão para isso, tá bom? Para te orientar. Então, o endereço da farmácia Homeofórmula aí na telinha é Rua Bahia 194. Simples, Bahia 194, ok?
Cláudia, eu falei aqui durante a agenda do Venolin, que é um produto que vocês criaram, né? Vocês que criaram esse produto, não? Não, é um produto que nós estamos manipulando. Manipulando. Ele já existe, né? Tá. Na verdade, ele é de um fornecedor e a gente comprou para manipulação para usar em várias prescrições. Na verdade, a gente faz tanto o medicamento lá, como é um suplemento, é um fitoterápico, a gente pode até vender sem receita, sem receita médica, dependendo né? da quantidade da pessoa, o que ela toma, a gente pode vender. Para que serve, para a gente deixar claro? Eu já falei, mas ele vamos falar de novo. Ele é um fitoterápico, né, da planta Rucus. Ela é... Rucus? Ela tem uma ação vetônica, que a gente chama. Então, ela ajuda na parte circulatória, varizes, veias. Então, melhora edemas, dores. Então, assim, para quem tem lipedema, para quem tem problema circulatório, ele vai tirar aquele cansaço, tirar aquela sensação das pernas pesadas, né? Então, além disso, por conta circulatória, tem pessoas que com má circulação tem coceira. Mas, por exemplo, quem toma coagulante, aí não é perigoso? Anticoagulante, não, tudo anticoagulante, assim, quando as pessoas têm alguma intercorrência, então têm alguma doença ou alguma alteração metabólica e tomam alguma medicação, a gente sempre vai avaliar se, dependendo da medicação, se pode associar ou não. Aí a gente sempre vai pedir para que ela entre em contato com o médico prescritor dela para explicar, olha, gostaria de tomar isso, doutor, posso estar associando? Né? Porque a gente não pode intervir nessa prescrição. Mas digo para uma pessoa que de repente, eu tenho um pouquinho de dor nas pernas e eu tenho uma circulação meio ruim, então assim, eu estou sentindo que eu estou com minha perna está inchando de vez em quando. Claro, a gente vai sempre orientar, olha, precisa ver, passar por um vascular para ele dar uma olhada, fazer os exames, porque olhando só a gente também não tem essa visão de raio-x. Mas a gente pode dar, como tem uma castanha da Índia, como tem centela asiática, fitoterápicos que vão melhorar o processo circulatório, tem o Venolin agora. O Venolin que tem lá também, tá? Porque aí a gente vê que existem estudos que a gente já identificou, pelo fornecedor já me encaminhou, a gente estudou, e eu também levo essa informação para o profissional prescritor. Tá? Então não é assim, a gente tem lá só para a gente vender livre. Às vezes também a gente faz essa orientação para o prescritor, por exemplo, num prescritor que trabalha na área vascular, eu levo esse ativo e falo, olha, chegou essa matéria-prima, funciona assim. Você procura os médicos, conversa com eles. Esse é um dos meus trabalhos também lá. Uma das suas funções é te dar o meu fórmula. Isso, é fazer levar os produtos. Na verdade, fazer essa atenção ao prescritor, que a gente chama. É levar para ele as informações do que eu tenho para ajudar na parte clínica dele. Então, dependendo da área, né, se é vascular, se é dermato, se é ginecologista, eu vou levar o ativo que eu tenho para manipular ou que pode ser associado a várias terapias, a vários outros ativos e faço passo essa informação. Deixa eu dar um salto agora. Problemas cardiológicos, por exemplo, também tem um pool de medicamentos homeopáticos para isso? Sim. Claro que são muitos problemas cardiológicos, mas... Mas assim, tem os medicamentos convencionais que a gente faz sob prescrição médica, né, e tem os suplementos. Por exemplo, a cúrcuma é um ativo que tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante, que trabalha muito a parte cardiovascular. E é muito importante, né? Até eu fiz um vídeo saiu hoje, no Instagram, falando das diferentes tipos de cúrcumas que hoje tem no mercado, né? Porque a cúrcuma fitoterápica, a cúrcuma o curcuminoide, né, que é a cúrcuma longa, ela tem essa ação anti-inflamatória que todo mundo conhece, muita gente usa, né, até no tempero, tudo. Só que não é a mesma coisa de você tomar uma dosagem certinha, né, até porque a absorção dela é diferente. Ela tem uma característica lipossolúvel, então ela tem menor absorção pelo nosso organismo. E hoje tem tecnologias novas de cúrcumas diferentes no mercado que possibilitam uma melhor absorção. E às vezes, uma tem uma tecnologia que vai trabalhar uma biodisponibilidade maior em tal situação, a outra vai trabalhar, por exemplo, a curcufen, ela trabalha no eixo cérebro, sistema reprodutor feminino e parte cardiovascular. Então, assim, eu posso usar
esse mesmo produto para um cardiologista, né? Ele pode prescrever, uma gineco pode prescrever também, na parte de uma pessoa que está fazendo reposição hormonal, por exemplo. Eu posso prescrever também para um geriatra, por um neuro, que quer trabalhar a parte cognitiva, memória, né? Na menopausa também no brain fog, que é a névoa mental, enfim. Então, assim, o mesmo ativo posso trabalhar em áreas diferentes. Então, a gente pode estar usando assim. Você falou da coenzima Q10, não pode esquecer, né? Senão o pessoal da coenzima Q10. Ah, da coenzima Q10, é verdade. Olha, estava esquecendo. Depois vou querer falar sobre memória, tá? Tá, já que eu esqueci, falar sobre memória também. Coenzima Q10, qual é o milagre do coenzima Q10 que tantos médicos falam hoje em dia? Então, a coenzima Q10 é uma substância que a gente produz no nosso organismo. E como outras... Mas ela deixa de produzir com a idade, né? Isso, e como outras substâncias, com a idade a gente vai produzindo em menor quantidade. Ela trabalha na mitocôndria, na célula, né? Então, assim, a mitocôndria é onde tem a energia, a produtora da energia celular. Então, assim, o que ela vai fazer, a coenzima Q10? Aumentar a energia celular. Então, ela melhora metabolismo, ela melhora parte cardiovascular, cerebral, mental, cansaço. Então, assim, ela é boa para realmente muita coisa. E é a mesma coisa que acontece com a cúrcuma. Eu tenho hoje outros tipos de coenzima Q10 que tem maior absorção por conta de tecnologias diferentes, né? Ou seja, ela é um lipossomo, ela tem uma micela, que são tecnologias hoje que os fabricantes, né, fazem para melhorar a biodisponibilidade daquele fármaco, né? Eu, como curioso apenas, sem entender nada, eu sempre ouço os médicos falar que a maior parte dos problemas que a gente tem no organismo são oriundos do intestino. Isso procede? Sim. Inflamações? Como todo mundo já deve ter ouvido falar também, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É o segundo cérebro, né? Então, a gente precisa ter um bom intestino íntegro, né? E hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem desbiose, né, intestinal. Então, trabalhar essa desbiose, porque até para você poder absorver esses nutrientes que você come na sua alimentação ou que você suplementa, você precisa ter se tiver desbiose, você não tem essa absorção completa. Tá. Depende do tipo, né? Você pode ter vários tipos de desbiose, mas assim, de repente, se você tiver uma coisa muito intensa, você você está suplementando, mas não está absorvendo nada. Mas isso, então, nós estamos num ponto muito importante aí da entrevista. Dentro da homeopatia, o que se tem para você evitar a desbiose? Então, na verdade, assim, não dá para você falar assim, só com homeopatia. É sempre uma associação, porque aí você precisa pensar no estilo de vida, na alimentação dessa pessoa, né? A água, a hidratação é muito importante. E, claro, eu posso associar a homeopatia também. Então, a água é um problema. A gente vai ficando mais velho, a gente não tem tanta sede. Mas a gente desidrata mais fácil. Apesar, eu sou uma delas, que eu tenho dificuldade de tomar água. Tenho que ficar me policiando para tomar água. Eu também, por isso que eu estou perguntando. E a água é importante você tomar. A água é muito importante. 2 litros por dia. Uma vez eu vi uma nutricionista falando que tinha que fazer um cálculo, lá eu fiz, eu falei, nossa, eu não tomo nem metade disso. Porque era fazer um cálculo peso, né? Pelo peso de 3 pontos. Peso, idade. Enfim. Mas que eu tinha que tomar tipo 2,5 litros, 3 por dia, né? Então, assim, e realmente é verdade. Nosso corpo é 90%, né? Sei lá, mais ou menos isso. É água. É água. Então, a gente precisa da água até para ela carregar os nossos nutrientes, né? Tudo que você precisa ali de... Mas eu quero voltar para o intestino. Tá. Eu não quero perder o intestino de foco. Não, então, mas dá. Porque eu acho que esse é o segredo. Dá sim para você trabalhar intestino, mas eu digo assim, eu vou usar homeopatia, então eu tenho uma prisão de ventre, então eu preciso trabalhar meu intestino que é preso. Tem homeopatia para isso? Tenho. Eu tô com diarreia, tem homeopatia para isso? Tenho. Mas é a mesma coisa. Como é que é a sua diarreia? A minha diarreia porque tem vários tipos de diarreia. Então assim, eu sinto, tá bem aquosa. Não, tá mole, o odor é meio... putre, né? Cheiro muito ruim. Mais então, fétido, assim, né? mais fétido. Eu tenho ardor quando eu evacuo. Então, aí cada tipo de síndrome eu tenho. Então, por exemplo, arsênico album é a diarreia, que é aquela diarreia que você tem ardor ao evacuar, tem as fezes muito moles, cheiros muito ruins. E quantos por cento você falou que tem problemas com o intestino?
Você falou uma porcentagem. Não, eu não falei porcentagem não, eu falei a grande maioria. Grande maioria. Hoje em dia quase todo mundo tem uma desbiose, né? Porque assim... Quase todo mundo tem uma desbiose. Porque assim, você... Nunca tem um intestino bonitinho, bonitinho, acho que não. Porque a gente come o que a gente porcaria, come, né? Assim, e não, a gente acaba pegando, né, fungos, como é que fala? Parasitas. Então assim, né? Então assim, tá ali, né? Então se você não limpa, não tira, isso vai te afetar de alguma maneira. Então, na verdade, quando a gente fala na medicina integrativa, todo médico integrativo, ele primeiro olha o intestino, faz a Começa modulação. por ele. Faz a modulação intestinal, né? Acompanha com o nutricionista, né, também. E aí sim começa a suplementar, para que você tenha uma efetividade na resposta da suplementação. Porque senão você, como você falou, o organismo não absorve aquilo que é necessário, né? Porque o intestino é o grande vilão da história. A gente tem suplementos que ajudam essa desbiose. Tem um suplemento chamado Redburn K. Redburn K, eu falei dele aqui, já não falei? Já falou. Falei dele aqui, você passou para mim uma vez. Então, eu já usei, achei fantástico. Porque eu tinha feito um exame... Ele é homeopata? Não, ele é um suplemento. Ele é uma combinação de ginseng vermelho com lactobacillus e assim, ele faz uma remodelação intestinal em pouco tempo. Você experimentou e funcionou bem. Porque Vamos falar de novo? Eu vou anotar aqui. Atenção, pessoal, anote aí. É Redburn K. Redburn de queimar? Isso, de queimar. K. Redburn K. Queimar vermelho K. Isso, isso mesmo. Então, eu experimentei porque eu tinha passado por um exame, aquele exame que você tem que fazer uma limpeza intestinal para poder fazer a colonoscopia. Então, quando você faz isso, você toma muito... medicamento para evacuar, fazer a limpeza, né? E realmente você limpa tudo e também estraga a tua parede intestinal, né? Então você fica com dor, com uma flatulência, enfim. E aí eu falei, eu preciso melhorar, porque eu passei, no dia seguinte ainda estava dolorida, tudo, e aí eu tinha ido numa feira de suplementos, de matéria-prima, de farmácia de manipulação, e aí eu peguei com um fornecedor, ele falou, leva aí, você toma que você vai melhorar. E eu tomei. E realmente ele me ajudou muito. Em uma semana eu já senti uma diferença boa. É mesmo? E além disso... Vocês têm lá no meu Fórmula? Tem. Vou lá buscar. Para manipular. Vou chegar lá e falar assim, a Cláudia Alves me recomendou... Pode falar. Além dele melhorar a modulação intestinal, ele ajuda no aumento do GLP-1, que são os hormônios grelina e leptina e GLP-1, que são esses hormônios que também, quando você usa aquelas famosas canetinhas, né, o Ozempic, trabalham nesses mesmos hormônios, ou seja, melhora a saciedade e inibe a vontade de comer. Entendi. Então ele te ajuda a emagrecer também. Legal. Vamos ver. Eu tenho mais um assunto que eu quero falar com você. São muitos assuntos que eu quero falar com você. E o tempo já está acabando. Mas eu não posso deixar de perguntar sobre cansaço, problema de memória, que hoje muita gente tem. Muita gente fala, nossa, eu me sinto tão cansado. Eu sei que o Q10 é um dos, que pode ser recomendado para isso. Memória, mas tem algo mais que você recomenda? Então, dentro da homeopatia, para a gente lembrar lá que a gente estava falando da homeopatia, também tem um medicamento para isso, né? Para cansaço, fadiga, estresse. Então, eu tenho cálium fosfórico, ácido fosfórico, nus vômica. Então, depende do tipo também. Então, assim, eu estou com estresse mental e físico, ácido fosfórico. Eu tenho cansaço, fadiga e mexeu na parte emocional, depressão, cálium fosfórico. Eu tenho irritabilidade, estou com muito estresse pós o trabalho, estou nervosa, não consigo dormir, nus vômica, entendeu? Então, assim, para cada tipo de sintomas, eu posso adequar um medicamento homeopático para ajudar nessa parte. E aí, né, eu tenho, por exemplo, predisposição a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo. Eu tenho o idoso que está, né, começando a esquecer muito. A Anacardio orientalis seria um medicamento
legal para isso. Para memória, para ajudar na memória. Então eu tenho sim homeopatia que pode estar usando, né, para você... Recomendações para Alzheimer também? Eu sei que Alzheimer não tem cura, mas... Não tem cura. Na verdade, né, assim, a gente tem que trabalhar aí a parte cognitiva, né? Então a gente vai trabalhar com antioxidantes. Na homeopatia, esses que eu te falei, o Anacardium orientalis é um deles, que tem alguns estudos que eu já li que melhora os sintomas, os distúrbios comportamentais do Alzheimer. Então, tipo, não é que você já vai reverter, mas assim, é para você fazer uma prevenção também, tá? E um retardamento dessa doença. Agora, eu tenho suplementos né, antioxidantes que vão trabalhar também, como o coenzima Q10, como a cúrcuma, que aí eu já gosto mais de trabalhar, por exemplo, com o curcufem, o alcurate, que são as cúrcumas de maior biodisponibilidade. A cava Q10, que é uma coenzima Q10 também mais biodisponível, né, para essa parte. O próprio NAD+, que aumenta a energia também. Então, assim, eu tenho vários suplementos. Legal. Na memória tem fosfatidilcerina, ou seja, fosfatidilcolina, ou seja, vários suplementos que a gente pode usar aí. Cláudia, aprendi muito com você, quero agradecer demais a sua presença aqui no Fronteiras da Ciência, agradecer a Simone da Homeofórmula de ter disponibilizado você aqui hoje para dar essa aula para a gente de homeopatia. E eu acho que quem nos vê, com certeza, a gente sempre tem algum probleminha para resolver, não tem como, né? Não tem como, a gente sempre tem um probleminha, então a gente recomenda, procura lá, claro, o seu médico, né? Mas converse com as farmacêuticas da Homeofórmula, são 5, né? 5. A Homeofórmula, vou pedir para o Léo, coloca aí na telinha, Farmácia Homeofórmula, fica na Rua Bahia 194, ok? Rua Bahia 194. Na próxima semana, o próximo Fronteiras da Ciência, o tema é mediunidade como evidência científica da vida após a morte, viu? Mediunidade como evidência científica da vida após a morte. Estarei aqui, ela também conhece muito bem, a minha convidada é a Célia Patriani, ela que é professora da Faculdade de Biologia Marinha e da Faculdade de Odontologia da Unisanta, coordenadora do curso de extensão Ciência, Saúde e Espiritualidade e um currículo enorme. Não dá para falar, senão vai ser um programa inteiro. Obrigado mais uma vez, Cláudia, adorei conversar com você. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Muito obrigada. Valeu, que agradeço. E agradeço você de casa pelo carinho, sempre pela atenção. Paz, saúde e prosperidade.